Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Eu sou o professor Charles Camilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Nesta aula de História do Brasil, trataremos de mais um assunto de grande relevância, baseada na nossa obra História do Brasil em Mapas Mentais. Boa sorte e bons estudos! A União Ibérica foi um momento da história portuguesa em que os reis da Espanha, eles passam a controlar Portugal. Eles passam a governar Portugal e o seu império colonial. Dentro do império colonial português, destaca-se a América Portuguesa, popularmente conhecida como Brasil. E o Brasil passa indiretamente para o controle da coroa espanhola. Uma das consequências da União Ibérica no território brasileiro foi a ampliação dos limites territoriais, levando à anulação do Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 1494 entre Portugal e Espanha, cujo acordo estabelecia uma linha imaginária, o meridiano de Tordesilhas, a partir de 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras localizadas a leste pertenceriam a Portugal, as terras localizadas a oeste pertenceriam à Espanha. Então a linha do Tratado de Tordesilhas, ela passava pelo território colonial brasileiro. Conforme podemos observar aqui no mapa, as áreas em amarelo correspondia ao controle colonial português e as áreas em verde correspondiam ao controle colonial espanhol. Porém, os espanhóis, eles tinham algumas limitações em relação à ocupação do Brasil pelo oeste. A primeira delas seria a Cordilheira dos Andes, principalmente aqui na América do Sul, na porção oeste, e principalmente na região centro-norte do território brasileiro, nós temos a floresta amazônica, o que, de certa forma, impossibilitava a ocupação do centro-norte do Brasil pelos espanhóis. Já em relação ao sul, nós temos diretamente o acesso mais facilitado por meio do Rio da Prata, conforme nós podemos observar aqui no mapa. Sendo assim, durante esse processo da União Ibérica, ocorreu a interiorização do Brasil, no sentido de que a marcha da colonização do Brasil, que iniciou-se no litoral, ela vai penetrando no interior. E duas regiões destacam-se durante este processo de interiorização. A região norte, cuja principal atividade econômica era o extrativismo das drogas do sertão, uma série de plantas medicinais e especiarias de alto valor agregado, e além disso, durante a União Ibérica foram construídas fortificações por meio de expedições militares para combater a presença estrangeira que ameaçava a ocupação desta parcela do território colonial brasileiro. E no centro-oeste e na região sudeste, nós teremos mudanças econômicas decorrentes da mineração. A partir do momento em que, na região de Minas Gerais, é descoberta as jazidas de ouro, o eixo econômico do Brasil desloca-se do Nordeste para o Sudeste. Tanto que, em 1763, o Rio de Janeiro passa a ser a capital, a sede do poder colonial português no território brasileiro. Dentro dessa perspectiva, nós temos o ciclo econômico da pecuária, o ciclo do gado também, que, de certa forma, colaborou para esse processo de centralização do poder político-econômico no centro-sul do Brasil. Além disso, na região sul do Brasil, nós teremos o bandeirismo indígena, caracterizado pelo apressamento indígena, e principalmente a destruição das missões jesuíticas, tal como o desenvolvimento da pecuária, focado principalmente no desenvolvimento do mercado interno, porque a pecuária do Sul fornecia
gêneros alimentícios e animais de transportes para a mineração no Sudeste. E a partir deste momento, a partir do momento em que ocorreu a restauração portuguesa, em 1640, houve novas tratativas, novos tratados. E esses tratados foram responsáveis por modificar a configuração territorial do território colonial brasileiro para que o mesmo possuísse os seus limites definidos próximos dos seus contornos atuais. Próximos por quê? Porque a construção do território brasileiro se deu a partir de vários séculos, onde apenas lá no século XX finalizou-se com as suas configurações atuais. O primeiro dos tratados que nós podemos elencar nesta lista é o Tratado de Utrecht, assinado em 1713 entre Portugal e a França. Esse tratado determinou que o rio Oiapoque seria a fronteira entre as terras portuguesas no norte do Brasil com a Guiana Francesa, a colônia francesa localizada na América do Sul. O segundo tratado de grande relevância foi o Tratado de Madrid, assinado no ano de 1750 entre Portugal e Espanha. Esse tratado, de certa maneira, ele foi responsável pela anulação do que seria o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele foi comandado dentro da comissão portuguesa liderada pelo diplomata Alexandre de Gusmão, e Alexandre de Gusmão era um brasileiro. E o Alexandre de Gusmão ele definiu o princípio de uti possidetis, o direito de posse. Era muito simples. Nós temos aqui, de acordo com o nosso mapa, as terras ocupadas por Portugal e Espanha dentro do território colonial brasileiro. O princípio de uti possidetis seria da seguinte maneira: as terras com presença portuguesa pertenceriam a Portugal e as terras com presença espanhola pertenceria à Espanha. Então, sendo assim, o Tratado de Madrid ele estabeleceu o seguinte, que a Espanha ficaria com a colônia de Sacramento ao sul, região que corresponde ao atual Uruguai, por conta que a presença espanhola era marcante nesse território, e Portugal ficou com as terras a oeste de Tordesilhas, com presença de população portuguesa. Sendo assim, anos mais tarde, em 1777, Portugal e Espanha novamente se colocam em condições de negociações territoriais, por meio do Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Esse tratado, o Tratado de Santo Ildefonso, ele foi responsável por anular as disposições realizadas no Tratado de Madrid. Então, ou seja, tudo que foi combinado no Tratado de Madrid foi desfeito. E dentro dessas questões, quais foram as modificações ocorridas? A colônia de Sacramento e as ilhas de São Gabriel e a região dos 7 povos das missões passaram para o controle espanhol. E a região do atual Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram para o controle de Portugal. E o último desses tratados luso-brasileiros em relação aos limites foi estabelecido em 1801, o Tratado de Badajoz. O Tratado de Badajoz, ele foi desempenhado, ele foi construído a partir da chamada Guerra das Laranjas de 1801, que envolveu Portugal e Espanha, e colocou fim às questões na região sul do Brasil, na região platina. Por quê? O Tratado de Badajoz determinou que
a região dos 7 povos das missões deveria ser incorporada ao Brasil, a colônia do Sacramento, deveria ir para o controle espanhol, finalizando as questões territoriais, as questões fronteiriças de Portugal e Espanha. Ok, meus amigos? Bem, por aqui finalizamos mais uma aula de História do Brasil. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom, fiquem com Deus e que a força esteja com você.